turma, hoje nós vamos ver aqui em História, finalizando, vamos só relembrar o que a gente viu desde o início da etapa, né? Nós vimos o que desde o início da etapa? Nós vimos, começamos o conteúdo estudando o quê? Quem lembra? No livro, não do caderno, do livro. O que nós estudamos primeiro no livro? Dá uma olhadinha aí no livro, se não lembra. Volta aí um pouquinho para participar. A gente começou as coisas do Brasil. Língua portuguesa? Não, de história, na parte de história. Tá. Hoje a gente está na parte dos antigos. Isso, cidades antigas, né? Israel lembrou aqui do meu lado, que ele ainda não conseguiu entrar lá no dele, ele está aqui comigo. Histórias antigas. Mas a gente não estudou sobre a vida nas primeiras cidades? Ah, mas Isso mesmo, cidades antigas. Aí depois das cidades antigas, nós estudamos o quê? Quem lembra? Cidades medievais. Exatamente, cidades medievais. E por último, nós chegamos ao quê? A cidade moderna. A cidade dos nossos tempos. E o que marcou o crescimento das cidades para elas se tornarem o que são hoje? O que marcou? O que marcou? As indústrias? Dinheiro? As indústrias, Paulo, isso mesmo, foram as indústrias. Então, por isso que nós estamos aí vendo a industrialização, né, como que aconteceu. E aí nós vimos lá a Revolução Industrial começou em qual país? Quem se lembra? Se não lembra, dá uma olhadinha aí no livro. Alemanha, Reino Unido? Europa. Isso, foi na Europa. Europa é continente, né? Isso daí também a gente vai ter no teste de geografia sobre continentes, né? Europa é continente. Mas a Revolução Industrial, ela iniciou-se na Inglaterra. E da Inglaterra, ela foi... Tia, o que foi isso? O que foi isso? Meu Deus do céu. Pitando em mim, esse bicho é pitando em mim. É que o computador entrou, o outro. Aí deu eco, os dois juntos. Foi isso. Então... deu um eco. Pessoal, então, a industrialização começou na Inglaterra, tá certo? E dali passou para os outros países da Europa. E daqui no Brasil demorou um pouco mais, porque nesse período o Brasil ainda era uma colônia, né, de Portugal. Então, demorou um pouco mais. Aliás, não era mais colônia, mas também ainda era monarquia. E aí demorou um pouquinho porque não houve interesse, né? Na época, nós vimos lá até o Barão de Mauá, que foi um dos percussores no Brasil, de tentar trazer um pouco de industrialização, de progresso para o país, mas mesmo assim não foi muito bem sucedido. Quer falar, Paulo? Pode falar. A primeira indústria foi a Garoto? Não, Paulo, não foi a Garoto. Pessoal, Mas eu ainda prefiro a Nestlé. A Nestlé. Então, vamos lá. Então, nós fizemos aqui uma recapitulação. Nós vimos as cidades antigas, como elas se organizavam. Daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Para me ajudar. Vimos as cidades medievais e chegamos, então, na vida dos tempos modernos, muito marcada pela industrialização. E aí nós vimos como que a indústria surgiu, como que ela mudou as cidades, como que era a sociedade industrial, que foi na última aula que nós vimos. Como que era a sociedade industrial? Quem se lembra disso? Eu lembro um pouco. Fala então, Jean. Eu lembro assim, que os trabalhadores tinham pouca renda, tinham poucas circunstâncias de vida, né? Tinha pouca renda. Isso. E os donos lá das empresas, eles tinham muito dinheiro. E como que moravam os operários e trabalhadores das indústrias, das fábricas? Eles moravam umas casinhas pobres, umas ricos moravam em casarão. Morava um bocado de gente num cômodo só. Era cortiços, né? Então era como se fosse uma casa dividida por um monte de famílias, o mesmo quintal com um monte de casinha, com poucos cômodos construídas. Era assim. Então era bem... E os ricos moravam nos casarão.
E os ricos, né, na verdade, assim, a classe dos proprietários de indústrias, proprietários das fazendas de onde vinham as matérias-primas, eles já moravam bem diferente. Eles moravam já em lugares melhores, né, lugares mais arborizados, em casas grandes, com bastante espaço. Eles tinham bastante pessoas trabalhando nas casas deles. E agora, é diferente, né, das pessoas que trabalhavam nas indústrias. E eles trabalhavam muito ou pouco, pessoal? Muito. Muito. Tem descanso ainda. Acho que era Muito. 12 horas, né? Então, quando nós avançamos aí, nós imaginamos o quê? Nós imaginamos que o progresso ele trouxe coisas boas, né? Então a gente fala, olha, hoje nós vamos estudar os dilemas do progresso. Então essa introdução que a gente fez foi para relembrar a base daquilo que a gente precisa. Desliga o microfone, turma, por favor. Tia, Paulo e Jamila estão com a mão levantada. Fala, Jamila. olha só, tia, eu acabei de lembrar de outra coisa. Lá Fala. dos tempos lá. Eles tinham pouca comida. A comida dos operários se baseava em pão e batata. Isso. Que comia primeiro os homens que trabalhavam, aí depois eram os jovens homens que trabalhavam. Aí, depois, se sobrasse, eram as crianças. Exatamente, Jamila. Se sobrasse, seriam as E meninas. aí, os ricos comiam lá frango, batata também, cenoura, beterraba. Eles tinham muita variedade, né? Ô, Queijo. Pedro, é porque a Jamila está falando um pouquinho baixo, mas você está me ouvindo, Pedro? Turma, então é isso. E aí, quando a gente vai estudar os dilemas do progresso, a gente tem que ter tudo isso em mente. Como que nós chegamos ao ponto que nós estamos, né? Como que nós chegamos a esse ponto? Para que a gente possa ter uma percepção do que a gente precisa fazer para viver melhor, qual é o nosso papel nessa sociedade. Então, pensando em tudo isso, a gente vai começar a falar sobre progresso. Eu gostaria que alguém procurasse para mim, aí no dicionário, o que é progresso. Eu sei o significado, mas eu não sei explicar. Eu já sei aqui na minha cabeça, mas não sei explicar. Tá, mas aí, então faz uma coisinha para mim. Quem tem um dicionário pertinho aí, consegue achar para tia? Eu não tenho, tia. Eu acho que Joabe que tem, né? Que eu vi na foto um dicionário de Joabe. Deixa eu ver se eu consigo, né? Explicar o que eu tenho aqui na minha cabeça de progresso. Peraí, primeiro a gente vai ouvir o que tem no dicionário. E depois... Achei, meu dicionário. Achou? Então pega aí. Meu dicionário lá de ano passado, quando eu achei meu livro de ano passado. Achei tanta coisa. Maria Cecília entrou. Tudo bem, Maria Cecília? Eita, meu Deus, o que aconteceu? Tudo bem, Cecília? Pronto, já tá minha boneca bem tá. Bem-vinda. É progresso, né? Isso, a gente está procurando o que é progresso. Tá, progresso. Ô, tia, Oi. Achei bem. progresso é a ação ou resultado de progredir? Isso. Olha só, o que está escrito aqui na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Exatamente. Exato. Ordem e progresso. Aí, Achei bem. ordem, vocês sabem o que é ordem? É uma coisa organizada? É regra? Regras? Regras que você Ordem tem é mais ou menos organização, né? Arrumar, sei lá, uma coisa assim? É uma coisa que tem um padrão que está organizado, que está, né? Que tem aí um padrão de qualidade, vamos dizer assim, né? Que tem um padrão de organização. Achei processo. Processo e progresso. Aí, quem achou progresso foi quem? Foi Luiz? Luiz, né? Lê de novo pra gente, Luiz. É resultado e... Não, ação e resultado e progredir. Tá. Paulo tem uma pergunta. Qual a sua pergunta, Paulo? É sobre os trabalhadores. Eles trabalhavam muito e ganhavam pouco?
Mais ou menos isso. Eles trabalhavam até 14 horas por dia, sem praticamente nenhum descanso, um trabalho sem proteção, né? E ganhavam salários bem baixos, que mal dava para pagar o lugar de morar e a alimentação. Ô, tia, Oi. agora que o Paulo falou esse negócio, mas as mulheres ganhavam... Achei progresso. Eles? Finalmente. Peraí só um pouquinho, Jamila. Fecha o seu áudio. Fala, Laura. As mulheres ganhavam o mesmo dinheiro que os homens ganhavam com esse trabalho? Quando elas trabalhavam, geralmente, assim, né, nos registros aí, com relação ao trabalho de operários, a gente não tem muitas informações, né? Possivelmente ganhassem um pouco menos por talvez trabalhar menos horas. Porque, na verdade, as mulheres acabavam cuidando das crianças menores, que não tinham com quem ficar. E aí, porque o sistema social era bem diferente do que é hoje, né? Então, não tinha ainda escola, creche. Foi a partir daí que começou a surgir creche, que era um lugar justamente para deixar os filhos dos trabalhadores enquanto eles estavam trabalhando, né? Realmente, Paulo, é muito triste mesmo. E algumas mulheres, quando trabalhavam, em algumas situações ganhavam menos, provavelmente porque trabalhavam menos horas por conta dos filhos, né? E até existiam crianças, pessoal, que trabalhava, crianças como vocês, fazia trabalho duro em fábrica, exatamente. Trabalhavam, às vezes, até 10 horas por dia, crianças do tamanho de vocês. E isso mudou, né? Isso mudou de cenário, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Turma, então o progresso, Jamila achou também. Qual foi a definição que você achou, Jamila? Pode falar. Aqui, eu achei. Progresso. SM. Conjunto de mudanças que acontecem com o passar do tempo e melhoram as condições de vida de pessoa ou grupo. Adiantamento, avanço, desenvolvimento. Os alunos tiveram muito progresso nesse ano. Os países lutam pelo progresso. Muito bem. Aí vieram exemplos. Então, alguém mais gostaria de contribuir com o que é progresso? Alguém mais quer falar? Tia, Oi. é para falar o quê? O que é progresso? O que você entende de progresso? Eu achei aqui um movimento e avanço, né? Isso, para avançar. Então, o progresso, ele é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Coisa boa. Boa. Pelo que a gente viu, Boa. isso, pelo que a gente viu no significado, é uma coisa boa. Porém, o texto hoje, ele vem falando os dilemas do progresso, e nós vamos ver por quê, né? Por que esses dilemas do progresso? Então, nós já falamos aqui um pouquinho sobre o que é o progresso, e nós vamos avançar. Quando nós olhamos para o que aconteceu com a industrialização, por um lado, nós vemos o quê? Que criou-se mais conforto, não é? Criou-se produtos que não se tinha antes, que nos ajudam, como, por exemplo, lavadora, não é? Ferro de passar elétrico, micro-ondas, que alguns utilizam, celular, fogão, né? Sem precisar queimar a lenha. Oi? Chuveiro quente. E outras facilidades que... eu achei que eles tomavam banho. E outras facilidades que nós estamos... Oi? O significado de progresso. Aqui, ó. Achou, Paulo? Ação ou resultado de progredir, movimento para frente, avanço após o dia de marchar, verificamos que o P havia sido pequeno. Ô, tia, Essa não tem nada a ver. Oi. eu também achei outro também. Achou? Então, mas assim, dentro daquilo que vocês falaram, a gente já deu para entender que o progresso é uma coisa positiva, é uma coisa para ir adiante, para avançar, não é? Agora, nós estávamos pensando em coisas que aconteceram que favorecem, né, relacionadas ao progresso. Então, por exemplo, a gente estava falando aí de algumas invenções, até mesmo lá no livro Escreva Corretamente, vocês viram várias invenções e o que elas contribuíram, né? Muitas invenções, então o telefone, a televisão e muitas invenções. Agora, quando nós olhamos para as imagens que estão na tela agora, o progresso
ele também ocasionou esse tipo de realidade que nós estamos vendo? O que nós chamamos de progresso a partir do estudo que nós estamos fazendo das cidades atuais relacionadas à industrialização, porque não se pode falar... Cecília saiu. Saiu, né? Ela tá com instabilidade, toda hora ela tá saindo e entrando. Pessoal, quando nós falamos de cidades atuais, cidades modernas, nós não podemos deixar de falar de indústria, porque uma das principais características que formam as cidades modernas foram as indústrias. As pessoas passaram a migrar para cidades para poder buscar empregos nas indústrias. Então, quando nós falamos que as indústrias cresceram, nós precisamos considerar uma realidade muito importante, essa que a gente está vendo na imagem, não é? Essa imagem que nós estamos vendo, isso é progresso? Não. 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 Mas é resultado do progresso da indústria, do crescimento e do sucesso, do avanço da indústria? Sim. A indústria, pessoal, ela causou grande impacto ambiental. O maior impacto causado no ambiente do planeta todo é devido à ação da industrialização e dos seus detritos que são jogados no meio ambiente, seja no ar, que nós estamos vendo lá em ciências, seja resíduos que às vezes são jogados, são lançados no solo, né? Muitos lixos são lançados no solo, e também nas águas, que poluem grandemente. Então, a gente está vendo aí na tela duas imagens bem tristes. Pode falar, Paulo. Então, o progresso que fez isso? O progresso da indústria teve essa consequência. E aí nós precisamos... Tia. Oi. Ô, tia, então, pelo que eu tô vendo na imagem, nem é sempre que o progresso é bom? Como que é? Pela imagem, nem é sempre que o progresso vai fazer bem, é? Pois é isso que a gente precisa pensar. Nem sempre o progresso de algo significa que vai ser bom em todos os sentidos, não é verdade? Então, a industrialização, para uma pessoa que hoje tem um emprego numa fábrica, por exemplo, e consegue sustentar a sua família, consegue ter uma casa com algum conforto, né? Como nós falamos, chuveiro elétrico, lavadora de roupas, ferro de passar, fogão, micro-ondas, televisão, computador, celular. Então, para uma pessoa que está tendo algum conforto e podendo sustentar a sua família, de certa forma é algo positivo. Mas essa mesma indústria que dá emprego, que promove a fabricação de alguns produtos que trazem bem-estar para o ser humano na cidade, essa mesma indústria está o quê? Causando um impacto muito grande no ambiente. E por que causa esse impacto? A gente está aqui com menos de 1 minuto, vai fechar. E eu vou colocar lá um novo link, tá bom? Ô, tia, Oi. Essa pergunta que eu quis fazer desde o começo. Qual? Por que as indústrias não tomam atitude? Isso, então, é isso que nós estamos aqui hoje reunidos, que a tia quis dar essa aula ao vivo, para a gente pensar nas soluções e pensar como que nós podemos, participando desse mundo, dessa sociedade, ajudar a fazer um mundo melhor. É claro que muitas consequências, elas são irreversíveis já com relação ao meio ambiente, ou seja, não vai voltar.